Boa noite a todos. Mais uma vez aqui estamos, renovando as alegrias do nosso coração em poder dividir com todos os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Esta noite, hoje, terça-feira, dia 2 de fevereiro de 2021, a primeira terça-feira do mês de fevereiro. Vamos assim, agradecendo a Deus a oportunidade de podermos aqui estar mais uma vez, agradecendo também aos nossos mentores pessoais, aos amigos espirituais que colaboram, nos apoiam, nos incentivam, para que possamos sempre estar estudando os ensinamentos que Jesus aqui nos trouxe e as leis de nosso Pai. E desta forma é que vamos rogando a Deus, nosso Pai, mais uma vez esta noite, que o seu amor, a sua luz, possa abraçar os nossos corações, expandindo a nossa compreensão, nosso entendimento, para que possamos absorver o máximo possível das lições que Jesus aqui nos deixou. E assim, unidos em pensamento, em propósito, vamos aproveitando também para dirigir, nesse instante, as nossas vibrações a todos os nossos irmãos, a todos aqueles que se encontram nesse momento nos leitos de dor, nos hospitais, em tratamento, em função dessa pandemia, que a luz de nosso Pai possa confortar os corações de seus familiares, possa também iluminar nossas mentes para que possamos nos cuidar, tomar as devidas precauções, que possa também, Senhor, a sua luz e o seu amor inundar os nossos lares, abrigando sempre a paz, a harmonia, e que possa abraçar a todos os corações, dando a tranquilidade, a serenidade, para que nesse aprendizado permanente do convívio em família, do convívio social, do convívio profissional, possamos todos estarmos evoluindo na caminhada de nossas estradas. Que assim seja. Hoje nós vamos estar em continuidade ao estudo que vimos fazendo com relação ao livro Caminho, Verdade e Vida, que, como sabem, é a psicografia de Francisco Cândido Xavier, editado pelo seu grande amigo e mentor, Emmanuel. E a lição de hoje é, no mínimo, interessante, porque fala-nos de um assunto que talvez muitos de nós já nos perguntamos e temos perguntado. Por que Jesus não desceu da cruz? Se ele, na sua magnanimidade, com os poderes que possuía, poderia perfeitamente, auxiliado pela legião de anjos que sempre o acompanharam e o acompanham, ter descido da cruz e evitado todo aquele martírio e o sacrifício. Essa lição de Emmanuel nos fala um pouco do momento desse martírio, desse sacrifício. E para que pudéssemos, inclusive eu, entender um pouco mais sobre o porquê que ele não desceu, tivemos que recorrer também à literatura paralela, com o Evangelho de João, no capítulo 17, que nos fala da oração de Jesus, antes de se dirigir ao Calvário, e do livro Boa Nova, que é uma psicografia também de Francisco Cândido Xavier, e ditado pelo seu amigo Humberto de Campos, que nos fala sobre esse momento de Jesus. A lição de hoje, então, é a do capítulo 94, cujo título é Ao Salvar-nos.
Esse título fala exatamente sobre o martírio de Jesus. E Emmanuel foi buscar no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, versículo 30, o seguinte: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Esse versículo consta no capítulo 15, cujo título é Martírio e Crucificação de Jesus. Emmanuel nos traz a seguinte interpretação sobre esse momento. Esse grito de ironia dos homens maliciosos continua vibrando através dos séculos. A criatura humana não podia compreender o sacrifício do Salvador. A terra apenas conhecia vencedores que chegavam brandindo armas, cobertos de glórias sanguinolentas, heróis da destruição e da morte, a caminho de altares e monumentos de pedra. Aquele Messias, porém, distanciara-se do padrão habitual. Para conquistar, dava de si mesmo, a fim de possuir. Nada pretendia dos homens para si próprio, no propósito de enriquecer a vida. Entregava-se à morte. Em vista disso, não faltaram os escarnecedores no momento extremo, interpelando o divino triunfador, com mordaz expressão. Nesse testemunho, ensinou-nos o Mestre que, ao nos salvarmos, no campo da maldade e da ignorância, ouviremos o grito da malícia geral, nas mesmas circunstâncias. Se nos demorarmos colados à ilusão do destaque, se somos trabalhadores exclusivamente interessados em nosso engrandecimento temporário na esfera carnal, com esquecimento das necessidades alheias, há sempre muita gente que nos considera privilegiados e vitoriosos. Se ponderarmos, no entanto, as nossas responsabilidades graves no mundo, chamam-nos loucos e quando nos surpreendem experiências culminantes, revestidas da dor sagrada que nos arrebata a esferas sublimes, passa junto de nós, exibindo gestos irônicos e recordando os altos princípios esposados por nossa vida, exclama desdenhosa: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Vejam essa forma irônica com que muita gente se refere às pessoas que se dedicam não só à caridade de maneira geral, mas a trabalhos de benefícios sociais, de amparo às pessoas mais carentes, ou que se dedicam ao estudo do Evangelho para que possam divulgar o Evangelho nos seus círculos de convivência, sempre existe os tons irônicos a respeito, como fizeram com Jesus quando este foi crucificado e imolado. Mas exatamente por querer entender o porquê Jesus não desceu da cruz, a primeira pesquisa que fiz foi buscar no Evangelho de João a oração que Jesus fez quando se despedia dos seus apóstolos, porque lá traz no seu entremeio informações preciosas do porquê. Permitam que eu leia essa oração, que é uma maravilha divina de se atentar para as suas palavras, logicamente, depois refletindo sobre cada frase. Né? Se puderem, se encontra essa oração no Evangelho de João, no capítulo 17, versículos 1 a 26. Disse Jesus então: fervorosamente, conforme relata o Evangelho de João, Jesus orava: Pai Santo, eis que é chegada a minha hora. Acolhe-me em teu amor. Eleva o teu Filho para que ele possa elevar-te.
entre os homens no sacrifício supremo. Glorifiquei-te na terra, testemunhei a tua magnanimidade e sabedoria, e consumo agora a obra que me confiaste. Neste instante, pois, meu Pai, ampara-me com a luz que me deste, muito antes de que este mundo existisse. E fixando o olhar amoroso sobre a comunidade dos discípulos, que silenciosos lhe acompanhavam a rogativa, continuou. Manifestei o teu nome aos amigos que me deste. Eram teus e tu mos confiaste, para que recebessem a tua palavra de sabedoria e de amor. Todos eles sabem agora que tudo quanto lhes dei provém de ti. Neste instante, Supremo Pai, não rogo pelo mundo, que é obra tua e cuja perfeição se verificará algum dia, porque está nos teus desígnios insondáveis. Mas peço-te particularmente por eles, pelos que me confiaste, tendo em vista o esforço a que os obrigará o Evangelho que ficará no mundo sobre os seus ombros generosos. Eu já não sou da terra, mas rogo-te que os meus discípulos amados sejam unidos uns aos outros como eu sou um contigo. Dê-lhes a tua palavra para o trabalho santo da redenção das criaturas, que, pois, eles compreendam que nessa tarefa grandiosa, o maior testemunho é o do nosso próprio sacrifício pela tua causa, compreendendo que estão neste mundo, sem pertencerem às suas ilusórias convenções, por pertencerem só a ti, de cujo amor viemos todos para regressar à tua magnanimidade e sabedoria, quando houvermos edificado o bom trabalho e vencido a luta proveitosa. Que os meus discípulos, Pai, não façam da minha presença pessoal o motivo da sua alegria imediata. Que me sintam sinceramente em suas aspirações, a fim de experimentarem o meu júbilo completo em si mesmos. Junto deles, outros trabalhadores do Evangelho despertarão para a tua verdade. O futuro estará cheio desses operários dignos do salário celeste. Será de algum modo a posteridade do Evangelho do Reino, Pai, que se perpetuará na terra para glorificar a tua revelação. Protege-os a todos, Pai, que todos recebam a tua bênção, abrindo seus corações às claridades renovadoras. Pai justo, o mundo ainda não te conheceu. Eu, porém, te conheci e lhes fiz conhecer o teu nome e a tua bondade infinita, para que o amor que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Então, essa é a oração maravilhosa que Jesus fez na sua despedida junto aos apóstolos. E aqui eu queria destacar algumas palavras. Diz ele, glorifiquei-te na terra, testemunhei a tua magnanimidade e sabedoria, e consumo agora a obra que me confiaste. Como quem dizendo, Pai, encerrei aquilo que me pediste, portanto estou voltando. E ele diz ainda, ampara-me com a luz que me deste muito antes que este mundo existisse. Mostrando mais uma vez que este mundo foi exatamente deixado e criado para que Jesus o conduzisse, para que Jesus o construísse e para que Jesus tomasse conta de todos os espíritos ou de toda a humanidade que aqui habita de forma terrena, de forma material e espiritual. E ele roga muito por todos nós. E nos ressalta de que é necessário que todos
cumpramos com esse objetivo de obedecer a Deus, né? E que todos nós regressaremos quando nossas obras estiverem terminadas, retornaremos para a convivência da meu pai, magnanimidade e da sabedoria de Deus, para que nós possamos, todos nós, continuarmos na nossa caminhada. Outro aspecto que é interessante, que acaba nos ressaltando e nos dando uma ideia do porquê Jesus não desceu da cruz, é quando ele, terminada a oração, terminada essa reunião com os discípulos, ele se dirige ao Monte das Oliveiras e convida Pedro, Tiago e João para que o acompanhassem. E em lá, chegando, Jesus diz a eles, isso está no livro Boa Nova, no capítulo 27, que denomina-se a oração do horto. Me permitam também ler porque é extremamente interessante. No Monte das Oliveiras, Jesus fala com João, Pedro e Tiago. Esta é minha derradeira hora convosco. Orai e vigiai comigo, para que eu tenha a glorificação de Deus no supremo testemunho. Assim dizendo, afastou-se a pequena distância onde permaneceu em prece, cuja sublimidade os apóstolos não podiam observar. Pedro, João e Tiago estavam profundamente tocados pelo que podiam observar e por aquilo que viam e ouviam. Rompendo o silêncio que se fizera, João ponderou. Oremos e vigiemos de acordo com a recomendação do Mestre, pois se ele aqui nos trouxe, apenas nós três, em sua companhia, isso deve significar para o nosso espírito a grandeza de sua confiança em nosso auxílio. Puseram-se a meditar silenciosamente. Entretanto, sem que lograssem explicar o motivo, adormeceram no decurso da oração. Passados alguns minutos, acordavam ouvindo o mestre que lhes observava. Despertai, não vos recomendei que vigiasseis? Não podereis velar comigo 1 minuto? João e os companheiros esfregaram os olhos, reconhecendo a própria falta. Então, Jesus, cujo olhar parecia iluminado por estranho fulgor, lhes contou que fora visitado por um anjo de Deus que o confortara para o martírio supremo. Mais uma vez, lhes pediu que orassem com o coração e novamente se afastou. Contudo, os discípulos, insensivelmente, cedendo aos imperativos do corpo e olvidando as necessidades do espírito, de novo adormeceram em meio da meditação. Despertaram com o mestre a lhes repetir: não conseguiste então orar comigo? Os 3 discípulos acordaram estremunhados. E essa passagem é interessante porque ela também traz uma lição e traz uma referência do porquê Jesus não desceu da cruz. Interessante a destacar é que Jesus conta que havia sido visitado por um anjo de Deus que o confortara para o martírio supremo. Passados os dias, o fato de João, Tiago e Pedro terem adormecido deixou João extremamente preocupado, extremamente intrigado por que aquilo havia acontecido com eles. E João, em suas meditações acerca do Messias, após a sua morte, João
ficava se questionando a respeito. E aí, um certo dia, entrou a refletir maduramente sobre a oração do horto, perguntando a si próprio a razão daquele sono inesperado. Quando desejava atender ao desejo de Jesus, orando em seu espírito até o fim das provas ríspidas. Por que dormira ele que tanto o amava? No momento em que seu coração amoroso mais necessitava da assistência e do afeto. Por que não acompanhar a Jesus naquela prece derradeira, onde sua alma parecia apunhalada por intraduzível angústia nas mais dolorosas expectativas? Certa noite, após as reflexões costumeiras, sentiu ele que um sono brando lhe anestesiava os centros vitais. Como numa atmosfera de sonho, verificou que o mestre se aproximava. Toda a sua figura se destacava na sombra, com divino resplendor. Precedendo suas palavras do sereno sorriso de tempos idos, disse-lhe Jesus: João, a minha fé, ou melhor, a minha soledade no horto é também um ensinamento do Evangelho e uma exemplificação. Ela significará para tantos quantos vierem em nossos passos que cada espírito na terra tende a ascender sozinho ao Calvário da sua redenção, muitas vezes com a despreocupação dos entes mais amados do mundo. Em face dessa lição, o discípulo do futuro compreenderá que a sua marcha tem que ser solitária, uma vez que seus familiares e companheiros de confiança se entregam ao sono da indiferença. Doravante, pois, aprendendo a necessidade do valor individual no testemunho, nunca deixes de orar e vigiar. O outro aspecto interessante é quando Jesus fala sobre a fé. E também me permitam lê-lo. Esse trecho também consta do capítulo mencionado do livro Boa Nova, que Humberto de Campos nos traz de uma maneira grandiosa, junto com a ajuda da psicografia de Francisco Cândido Xavier, a todos nós. Jesus fala sobre a fé aos discípulos. Logicamente aqui vou resumir para que não fique muito extenso. Diz assim: alguns dias antes da prisão do mestre, os discípulos, nas suas discussões naturais, comentavam o problema da fé. Após ilações e questionamentos, solicitado o esclarecimento, Jesus respondeu com suavidade: a fé pertence, sobretudo, aos que trabalham e confiam. Tê-la no coração é estar sempre pronto para Deus. Não importa a saúde ou a enfermidade do corpo, não tem significação os infortúnios ou sucessos felizes da vida material. A alma fiel trabalha confiante nos desígnios do Pai, que pode dar os bens, retirá-los e restituí-los em tempo oportuno, e caminha sempre com serenidade e amor por todas as sendas pelas quais a mão generosa do Senhor a queira conduzir. A vontade de Deus está além da que conhecemos através da sua lei e de seus profetas, através do conselho sábio e das inclinações naturais para o bem. É também a que se manifesta a cada instante da vida, misturando a alegria com as amarguras, concedendo a doçura ou retirando-a, para que a criatura possa colher a experiência luminosa no caminho mais espinhoso. Ter fé, portanto, é ser fiel a essa vontade, em todas as circunstâncias,
executando o bem que ela nos determina e seguindo-lhe o roteiro sagrado, nas menores sinuosidades da estrada que nos compete percorrer. Todo homem de fé será, agora ou mais tarde, o irmão dileto da sabedoria do sentimento. Porém, essa qualidade será sempre a do filho leal ao Pai que estás nos céus. Então, vejam que essa forma com que Jesus nos fala, dá-nos também a entender da sua fidelidade, da sua extrema obediência com relação ao nosso Pai, a seu Pai, com relação a Deus. O que nós podemos depreender desses trechos? Teriam, logicamente, outros que fazem-nos entender o porquê Jesus não desceu da cruz, apesar de todas as suas possibilidades e de toda a ajuda que poderia receber do plano celestial. Vamos recordar que os evangelhos nos trazem uma descrição do momento da sua prisão pelos soldados, que em momento algum esboçou qualquer reação, qualquer ato de violência, qualquer rejeição. Muito pelo contrário. Calmamente se deixou manietar, calmamente o seguiu aqueles soldados que o levaram preso. Pedro ainda teve um instante de fúria, desembaiando a espada e cortando a orelha de um dos centuriões, e Jesus pediu que ele não fizesse isso. Enfim, poderia ter tomado uma série de atitudes, e não o fez. Recebeu tudo aquilo passivamente, porque sabia do seu desfecho e sabia do planejamento da sua vinda até nós e de como isso deveria terminar, porque foi prescrito por Deus, pelo seu Pai, pelo nosso Pai. E é o que consta, não só na sua oração, como nessa explicação quando ele fala da fé. E outra passagem rapidamente, é quando Tomé, disfarçado que estava, com roupas diferentes, presencia os minutos finais de Jesus na cruz e quando esse dialoga com um dos ladrões. E Jesus, então, conversando com um dos ladrões, Tomé ouve e Humberto de Campos nos relata também, no capítulo 27, e esse trecho que permitam-me lê-lo. Diz assim: penosa emoção dominou a alma sensível do discípulo Tomé. Olhos enevoados de pranto, recordou os dias radiosos do Tiberíades. As cenas mais singelas do apostolado ressurgiam ante a sua imaginação. Subitamente lembrou-se da tarde em que haviam comentado o problema da fé, parecendo-lhe ouvir ainda as elucidações do mestre com respeito à perfeita lealdade a Deus. Reflexões instantâneas lhe empolgaram o coração. Quem teria sido mais fiel ao Pai do que Jesus? Entretanto, a sua recompensa era a cruz do martírio. Absorto em singulares pensamentos, o apóstolo observou que o Messias lançava agora os olhos enternecidos sobre um dos ladrões que o fixava afetuosamente. Nesse instante, percebeu que a voz débil do celerado se elevava para o mestre em tom de profunda sinceridade. Senhor, disse ele, ofegante, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O discípulo reparou que Jesus lhe endereçava então o olhar caricioso, ao mesmo tempo que aos seus ouvidos chegavam os ecos da sua palavra suave e esclarecedora. Vês, Tomé,
quando todos os homens da lei não me compreenderam, e quando os meus próprios discípulos me abandonaram, eis que encontro a confiança leal no peito de um ladrão. Possuído de viva emoção, Tomé se pôs a chorar intimamente. O mestre foi retirado da cruz da derradeira agonia. Começava então a compreender a essência profunda de seus ensinamentos imortais. O que nós podemos depreender desses trechos da oração de Jesus com relação ao do porquê que ele não desceu da cruz? Eu resumiria em 4 itens para nós encerrarmos. Primeiro, a oração de Jesus a nosso Pai mostra categoricamente a sua obediência e fidelidade. 2. A lição com João, Pedro e Tiago nos dizendo da ascensão solitária ao Calvário para a nossa própria redenção, inclusive a dele. 3. A fé no coração que nos faz pronto para Deus e que trabalha confiante nos desígnios do Pai. Ou seja, você está permanentemente conectado ao Pai. Como o próprio Cristo dizia, eu e o Pai somos um. Nós estamos numa perfeita comunhão. Eu estou em uma perfeita comunhão com o Pai. O Pai fala por mim. Ou seja, isso demonstra exatamente aquilo que ele descreve quando fala da fé. Que ele trabalha confiante, de maneira fiel, e obedece aos desígnios do Pai, que é o Pai Supremo de todos nós. E 4, a confiança e o respeito e a lealdade a Deus. Vejam que fé não é crença, é confiança. E como Jesus tinha um convívio intenso, um convívio supremo, divino, harmonioso, ele confiava e aceitava os desígnios do Pai. Que possamos nós um dia, todos nós, adquirirmos essa confiança e, em obediência a Deus, podemos ter a lealdade que Ele tanto espera de cada um de nós. E aqui eu encerro esta lição e quero desejar a todos, de coração, uma linda e maravilhosa semana, e que o amor de nosso Pai e de Jesus possa estar abraçando os nossos corações, hoje e sempre. Muito obrigado.